Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao nosso passeio pelos livros da Bíblia. No final desta mensagem sobre o livro de Daniel, eu darei a resposta à pergunta 646. Mas vamos refletir sobre Daniel, o reino de Deus acima dos reinos humanos. No livro de Daniel encontramos uma mistura de revelações faladas e exemplos práticos que ensinam a mensagem principal deste livro profético. Deus exerce domínio sobre os reinos humanos. Este livro relata alguns acontecimentos da vida de Daniel, o homem de Judá que foi levado ao cativeiro na Babilônia como jovem. Passou o resto da vida na Babilônia e ele foi usado por Deus para revelar mensagens importantes aos líderes de dois impérios e ao povo judeu. A história de Daniel começa com a deportação de jovens nobres de Jerusalém pelos babilônios em 605 a.C. Ele foi um dos rapazes escolhidos por um curso especial que tinha o objetivo de preparar jovens para posições no governo. Daniel foi visto como um homem jovem, bem competente, embora ele bem entendeu que seu sucesso foi por causa das bênçãos de Deus. Mas assim ele foi promovido a posições de importância no Império Babilônico e décadas depois até no Império Medo-Persa. Na leitura de Daniel, observamos os seguintes fatos históricos e temas importantes. Capítulo 1 relata a história do treinamento inicial de Daniel e outros jovens, mostrando a determinação deste rapaz a manter a sua pureza, mesmo longe de casa. Diz Daniel, capítulo 1, versículo 8, Daniel resolveu não se contaminar. E realmente isso representa bem a atitude desse profeta ao longo da sua vida. Capítulo 2 conta a história de um sonho do rei da Babilônia, que foi interpretado por Daniel. É uma profecia importante que envolve a Babilônia e 3 impérios sucessivos, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E inclui também a declaração divina de que Deus estabeleceria seu próprio reino eterno durante o tempo do 4º império citado, que foi Roma. Capítulos 3 e 4 mostram confrontos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, com Deus. Um destes confrontos demonstra a fé de 3 dos colegas de Daniel que recusaram-se a ajoelhar diante de uma imagem feita pelo rei e foram poupados por Deus quando o rei mandou jogá-los numa fornalha. Capítulo 5 registra uma revelação em que Daniel predisse a queda da Babilônia à Pérsia. Capítulo 6, talvez o capítulo mais conhecido do livro, Daniel na Cova dos Leões. Daniel já havia passado quase 70 anos fora da sua terra quando sobreviveu uma noite entre os leões. Não foi um jovem jogado, mas um homem provavelmente com 80 a 90 anos de idade. Capítulo 7 fala novamente sobre os 4 impérios humanos, enfatizando as coisas que aconteceriam durante o 4º deles, o Império Romano, especialmente o estabelecimento do reino eterno do Filho do Homem. Capítulo 8 usa figuras de animais, um carneiro e um bode, para profetizar a queda da Medo-Pérsia aos gregos e também fala sobre as implicações deste conflito para o povo judeu. Capítulo 9 mostra a preocupação de Daniel com o futuro do povo de Judá e a resposta de Deus em uma profecia sobre 70 setes, uma mensagem que previu a morte do Messias e a destruição de Jerusalém, acontecimentos importantes do 1º século depois de Cristo. Capítulo 10 assegura o profeta da participação das forças de Deus contra seus inimigos. Capítulo 11 é uma profecia sobre os conflitos no mundo helenista depois da morte de Alexandre o Grande, focalizando os efeitos destas brigas sobre o povo de Israel.
E capítulo 12 encerra o livro com uma profecia que relembra Daniel e os leitores da vitória final daqueles que se mostram fiéis para com Deus. Por meio dessas mensagens e o exemplo da sua vida, Daniel apresenta fortes provas do seu principal tema. Como disse Daniel 4, versículo 32, o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Deus é o eterno soberano. Agora vamos para as perguntas bíblicas do dia. Pergunta 646. Qual das 7 igrejas citadas no livro de Apocalipse foi criticada por tolerar uma suposta profetisa chamada Jezabel? Alternativas: A. Tiatira, B. Éfeso, C. Laodiceia ou D. Filadélfia. A resposta certa, alternativa A. Tiatira, conforme encontramos em Apocalipse 2, versículo 20, as palavras de Jesus. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. E o novo desafio de hoje tem a ver com o livro de Daniel. Quando Daniel foi levado cativo, ele foi dado outro nome pelos babilônicos. Qual foi o outro nome dele? Alternativas: A. Nataniel, B. Beltesazar, C. Aspenaz ou D. Ananias. A resposta no final do próximo episódio. Daniel é um excelente exemplo. Quando era jovem, ele determinou continuar fiel ao Senhor e não se contaminar com as coisas da Babilônia. E na velhice, ele continuou firme até arriscando a vida, por causa da sua fé, sua determinação de fazer a vontade de Deus e de honrar o Senhor. Vamos imitar o bom exemplo do profeta Daniel. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.